Olá pessoal, e aí, tudo bem? Estamos aqui novamente, para apresentar para vocês esse novo produto que estamos lançando, que é a nossa planilha de cálculo de adubação para a cultura do sorgo. Espero então que vocês gostem e vamos então para a nossa videoaula tutorial. Bom pessoal, como vocês já conhecem, essa é a nossa plataforma padrão para todas as planilhas, E antes de começar a fazer as minhas recomendações, primeiro eu começo pelo cálculo da necessidade de calagem, necessidade de calcário. Vou precisar de dados do boletim de análise de solo, como a CTC em centimol/C por decímetro cúbico, tá? Que pode vir no boletim na sigla CTC ou T maiúsculo. Vou precisar saber a saturação de base do solo, na camada superficial. Então eu vou aqui, ó, quer ver? Boletim de análise, tá aqui. Então pronto. Aqui eu já tenho, ó, CTC, centimol/C por decímetro cúbico, 4. Se o boletim de análise de solo vier em milimol/C, por decímetro cúbico, basta dividir por 10 para que vocês encontrem em centimol/C por decímetro cúbico. Então aqui está em 4. Olha, coloca aqui 4. A saturação de base do solo, V1, está aqui, ó, V em percentual, que é 36%. Então eu venho aqui, ó, 36. O PRNT do calcário é uma informação que eu vou ter no rótulo do calcário ou na nota fiscal, caso o calcário tenha sido adquirido a granel. Então vamos supor que eu comprei um calcário com PRNT de 80%. Então coloca aqui, ó, 80. Pronto. Agora, a profundidade de incorporação, você vai colocar a profundidade de incorporação em centímetros. Para isso, você precisa saber qual a profundidade que a grade vai conseguir penetrar no seu solo aí. Vamos supor que eu fiz o teste de campo previamente e eu sei que a grade vai trabalhar tranquilamente numa camada de 20 centímetros. Então, eu coloco aqui, ó, 20. Pronto. Aqui eu tenho a quantidade de calcário em tonelada por hectare e a quantidade de calcário em gramas por metro quadrado. Beleza? Bom, vamos lá, minha gente. A necessidade de gessagem, para eu saber se vai precisar aplicar gesso ou não, o boletim da análise de solo tem que vir me informando uma ou todas dessas situações descritas aqui, ó. Então vamos lá. Realizar gessagem quando a camada de 20 a 40 centímetros ou 30 a 60 centímetros de profundidade apresentar saturação por alumínio M maior que 20% ou 0,5 centimol/C por decímetro cúbico e ou quando a saturação por cálcio for menor que 40% ou menor que 0,5 centimol/C por decímetro cúbico, tá? Se a argila na camada subsuperficial estiver apresentada na análise em percentual ou decagrama por quilo, multiplicar por 10 para obter o valor em gramas por quilo, beleza? Então vamos supor, suponhamos o seguinte, que no meu boletim de análise de solo, a camada subsuperficial atendeu todos esses critérios, alumínio é maior que 0,5 centimol/C e cálcio menor que 0,5 centimol/C, tá? E que o teor de argila tenha sido de 15% na camada subsuperficial. 15% eu multiplico por 10, então vou ter 150, ou seja, 150 gramas por quilo. Então coloco aqui, ó, 150. Aqui eu tenho a quantidade de gesso em tonelada por hectare. Aqui a quantidade de gesso em quilo por hectare. E aqui a quantidade de gesso em grama por metro quadrado. Beleza? Continuando. Agora eu vou ter, que definir a minha adubação de plantio.
E a literatura diz o seguinte, que para o nitrogênio, no plantio convencional, eu tenho que aplicar de 10 a 20 kg de nitrogênio por hectare, tá? E no plantio direto, aplicar 30 kg de nitrogênio por hectare a 5 centímetros de profundidade. Bom, vamos supor que eu vá trabalhar com o plantio convencional, então eu vou aplicar 20 kg de nitrogênio por hectare. Coloca aqui, ó, 20. Aqui eu coloco o espaçamento entre ruas. Aqui, ó, coloquei 20 aqui e aqui eu coloco o espaçamento entre ruas. 0,8. Tá? Basta, então, agora eu escolher uma dessas fontes de nitrogênio. Vamos supor, então, que nesse caso eu vou escolher uma dessas fontes de N, a ureia, nitrato de cálcio ou sulfato de amônio. Vamos supor, então, que eu escolha a ureia como fonte de N. Então, aqui eu tenho a quantidade de ureia em quilo por hectare, a quantidade em grama por metro linear, tá? Mas, Adão, eu vou escolher sulfato de amônio. Aqui eu tenho a quantidade de sulfato de amônio em quilo por hectare, a quantidade de sulfato de amônio em grama por metro linear e a quantidade, como o sulfato de amônio contém enxofre, eu já tenho aqui a quantidade de enxofre que eu estou aplicando junto com o sulfato de amônio em quilo por hectare, tá? No caso aqui 22. Beleza? Basta então eu escolher uma dessas fontes de N. Continuando. Aqui tem a minha recomendação para a aplicação de fósforo de P2O5, tá? E aqui eu tenho a minha interpretação por teor de argila do solo e a minha classificação entre baixo, médio e adequado. Bom, vamos ver como é que está meu fósforo no solo. Meu fósforo no solo está em 8,5 mg por decímetro cúbico, tá? Se está em 8,5 mg por decímetro cúbico. Vamos ver então como está a argila. A minha argila no solo está em 16%. Como vocês podem ver aqui, ó. Argila 16% e fósforo 8,5%. Então eu venho aqui, ó. Minha argila então está em 16%, então eu estou nessa faixa aqui, ó, entre 15% e 35% de argila. O meu fósforo está em 8,5 mg por decímetro cúbico, então está aqui, ó, abaixo de 12 mg por decímetro cúbico, então a classificação é baixa, certo? E aqui diz o seguinte, como eu quero produzir de 6 a 8 toneladas de grão por hectare, aqui diz que eu tenho que aplicar 80 kg, dose de P2O5 em quilo por hectare. Aqui diz que eu tenho que aplicar 80 kg de P2O5 por hectare. Então coloco aqui, ó, 80. Vamos lá. E aqui aparece as fontes e as quantidades que eu tenho que aplicar, bastando então eu escolher uma única fonte para aplicar, uma única fonte de P2O5 para aplicar no meu solo. Então veja só, pessoal, então aqui aparece os fertilizantes, as fontes, né, de P2O5 que eu tenho que aplicar. Então basta escolher uma. Vamos supor que eu vá escolher o superfosfato simples. Então eu vou escolher o superfosfato simples. Aqui eu tenho a quantidade de super simples em quilo por hectare, a quantidade em grama por metro linear. Como o super simples contém cálcio, aqui eu já tenho a quantidade de cálcio em quilo por hectare e aqui a quantidade de enxofre também em quilo por hectare que eu estou aplicando junto com o super simples, porque ele contém esses dois elementos também. Beleza? Lembrando bem que se eu for aplicar o MAP, né, como fonte de P2O5, eu já estou aplicando 16,4 kg de N por hectare, o que praticamente vai zerar aqui a minha quantidade de N na forma de ureia, evitando assim que eu utilize ureia. Mas aí fica a critério de vocês, só estou falando para que vocês lembrem sempre de fazer esse abatimento. Tudo que vocês aplicar,
como fonte de P2O5 ou como fonte de K2O que contenha N, veja a quantidade para bater aqui, ó, tá bom? Então vamos lá, continuando. Lembrando que esse abatimento é para adubação de plantio. Esse abatimento não vai ser feito na adubação de cobertura. Bom, eu defini a minha adubação de P2O5. Escolhi uma fonte, um fertilizante e apliquei. Agora eu vou definir a minha fonte de K2O. Vamos lá então. Para isso eu preciso de dado do boletim da análise de solo. Vamos ver como é que está meu K2O. Está aqui, ó. Meu K, no solo. Está aqui, ó. Em 19,1 mg por decímetro cúbico. E a literatura, a planilha me diz o seguinte, que caso o meu potássio no solo esteja abaixo de 75 mg por decímetro cúbico, o meu potássio nesse solo é classificado como baixo. Sendo classificado como baixo, tá? Eu vou ter que aplicar, como eu quero produzir de 6 a 8 toneladas por hectare, eu vou ter que aplicar 70 kg de K2O por hectare. Então coloca aqui, ó, 70. Pronto. Aqui eu tenho, ó. Então, vamos supor que eu vá escolher como fonte de K2O o cloreto de potássio. Aqui eu tenho a quantidade de cloreto de potássio em quilo por hectare, a quantidade de cloreto de potássio em grama por metro linear e pronto. Eu vou escolher o sulfato de potássio, tá bom? Eu tenho a quantidade de sulfato de potássio em quilo por hectare, a quantidade de sulfato de potássio em grama por metro linear, e como o sulfato de potássio contém enxofre, eu já tenho aqui a quantidade em quilo por hectare. Tudo bem? Continuando então, vamos agora para a nossa adubação de cobertura. Nitrogênio. A literatura me diz o seguinte, para eu aplicar 40 kg de nitrogênio para a produção de 4 a 6 toneladas por hectare, ou 80 kg de nitrogênio para a produção de 6 a 8 toneladas por hectare. Como eu quero produzir de 6 a 8 toneladas por hectare, então eu vou aplicar 80 kg de N. 80, tá? Aqui eu tenho, vamos supor que eu vá utilizar a ureia como fonte de N na cobertura. Isso aqui é adubação cobertura. Então eu vou ter que aplicar 182 kg de ureia por hectare, o que equivale a 14,5 gramas por metro linear, tá? Adão, vou escolher sulfato de amônio. Tudo bem. Tá aqui, ó, sulfato de amônio. Vou ter que aplicar 400 kg de sulfato de amônio por hectare, o que equivale a 32 gramas por metro linear, o que vai equivaler a 80, e como o sulfato de amônio contém enxofre, automaticamente eu já estou jogando 88 kg de S, ou seja, de enxofre por hectare, beleza? 88 kg por hectare. Bom, gente, continuando aqui, certo? Então aqui, ó, basta eu definir minha fonte de nitrogênio, que aqui já aparece as quantidades em quilo por hectare, grama por metro linear, e se essa fonte contiver algum outro elemento, já aparece aqui as quantidades em quilo por hectare. Tudo bem? Vamos então continuar, gente. Ó, aqui tem uma recomendação. Fazer adubação nitrogenada de cobertura quando a planta atingir 30 a 40 centímetros de altura. Quando o cultivo for após a cultura da soja, diminuir a recomendação de N em 20 kg. Então suponhamos o seguinte, que ao invés de trabalhar com 80 kg, eu trabalho no caso aqui com 60 kg, caso o cultivo do sorgo seja realizado após a colheita da soja, tá bom? Que diz o seguinte, pessoal, olha só, enxofre, aplicar 30 kg de enxofre por hectare. Lembrando que os fertilizantes como sulfato de potássio, sulfato de amônio e superfosfato simples já possuem enxofre na sua composição. Se utilizar qualquer um desses fertilizantes, não precisa aplicar enxofre, fonte de S. Bom, como vocês viram, eu vou então verificar se a fonte para fósforo, potássio ou nitrogênio já contém enxofre. Se já existe enxofre nessa fonte, basta eu verificar a quantidade e ver se é superior igual ou superior a 30 kg por hectare. Se for inferior, eu só aplico aqui
né, só colocar aqui a quantidade para compensação, né? Mas se for igual ou superior, eu não aplico nada de enxofre, então não preciso colocar nada aqui. Tudo bem? Recomendação de adubação com zinco. Se o nível de zinco no solo, aqui diz, se o nível de zinco no solo estiver abaixo de 0,9 mg por decímetro cúbico, eu tenho que aplicar 2 kg por hectare. Se tiver entre 1 e 1,5 mg por decímetro cúbico, eu tenho que aplicar 1 kg de zinco por hectare. Bom, vamos ver meu boletim de análise de solo. O meu boletim de análise de solo diz aqui, ó, zinco. O meu zinco está em 0,2 miligramas, tá aqui, ó, 0,2 miligrama por decímetro cúbico. Se está em 0,2 miligrama por decímetro cúbico, então está abaixo de 0,9. Ou seja, 0,2 é menor que 0,9. Então eu vou colocar 2 kg de zinco por hectare. Coloca aqui, ó. Bastando então eu escolher uma fonte de zinco aqui. Vamos supor que eu vou escolher o sulfato de zinco. Então, automaticamente eu sei que vou ter que aplicar 10 kg de zinco por hectare, tá? O que equivale a 0,8 gramas por metro linear. Pessoal, todas essas planilhas que eu produzo, elas são produzidas a partir de literatura já publicada e certificada, né? Literatura aí publicada pelos melhores e maiores instituições de pesquisa agropecuária que existe no Brasil. Essa, por exemplo, foi publicada com dados retirados da 5ª aproximação revisada da Comissão de Fertilidade de Solos do Estado de Minas Gerais, da Universidade Federal de Viçosa, contido lá no item 18.4.16, publicado em 1999. Bom, gente, essa foi a nossa videoaula tutorial, né, para a cultura, né, da nossa planilha de cálculo de adubação da cultura do sorgo. Se você é lojista, técnico ou produtor e quiser adquirir algum de nossos produtos, alguma de nossas planilhas, que temos diversas outras, é só entrar em contato pelo telefone 77991891849. Repetindo, 77991891849, que teremos o maior prazer em atender. Agora imagine você, lojista, chegar um produtor com boletim de análise de solo na sua loja e você de prontidão abrir o seu computador e, com base nos dados ali existentes, você automaticamente já fazer a recomendação de adubação para as diversas culturas que aquele produtor precisar de recomendação de fertilizante. E assim, em menos de 10 minutos, você fazer a interpretação, a recomendação e já indicar para o pessoal, o vendedor na loja, né, a quantidade de fertilizante para entregar para aquele produtor. Imagine só, essa planilha nós criamos para facilitar a sua vida também de lojista. Se você também estiver interessado em adquirir tantas planilhas como o curso de capacitação para orientar a sua equipe no uso da mesma, basta então você entrar em contato também pelo nosso telefone 77991891849, que teremos o maior prazer em atendê-los, tá bom? Eu sou Adão Azevedo, fico aqui, né, Adão Azevedo Chaves, fico aqui, agradeço, dê o like aí, compartilhe essa nossa filmagem, ou esse nosso vídeo, e aguardo o contato de vocês, tá bom? Um abraço e até o nosso próximo produto. Tchau, tchau!